Oiê! O assunto aqui hoje é a descoberta da sexualidade e a identidade de gênero dos adolescentes. Gente, eles estão dando nó na cabeça dos pais. E esses dias conversando com uma adolescente, ela estava me dizendo que o pai dela disse que a geração dela banalizou o beijo. E eu fiquei pensando muito sobre essa frase, né? O que significa banalizar o beijo e por que banalizar o beijo? E acho que a primeira coisa que é importante a gente entender para a gente poder entrar nesse assunto é que nossos filhos, os adolescentes, essa geração de adolescentes vive num tempo de mundo, num tempo cultural, num tempo social, num tempo comportamental que não é o mesmo que a gente viveu. Então nós pais, a gente tem muito costume de dizer, porque na minha época, quando eu era criança, quando eu tinha sua idade, era assim, na minha época não era assim. E talvez essa seja a primeira barreira que a gente tem que quebrar para conseguir compreender e daí poder dialogar com os adolescentes, né? Não vivemos mais na nossa época, não vivemos mais no mundo de 1970, 1980, vivemos em 2022. A gente tem uma série de mudanças comportamentais, a gente tem uma série de mudanças globais, né? A gente está falando de uma geração que nasceu num momento do mundo onde a gente escrevia e dizia constantemente que era um mundo globalizado, um mundo sem fronteiras. Esses adolescentes de hoje são crianças que nasceram neste momento de mundo, onde países estavam quebrando as barreiras comerciais para poderem atuar de maneira mais convergente, né? Então, assim, o que a gente está dizendo para esses adolescentes de alguma maneira? Que as barreiras das relações elas foram derrubadas. Então, é possível se relacionar de outras formas que até então o mundo não conhecia. E isso eles também levam para a vida deles. O que é o relacionamento na adolescência? É o relacionamento físico, é o relacionamento pessoal, é o relacionamento social, não é o relacionamento econômico, não é o relacionamento global, político. Dentro do universo deles, dentro do contexto deles, eles trazem esse conceito, né, de mundo globalizado ou de mundo sem fronteiras para as próprias relações. E o que eles fazem? Eles se permitem viver as experiências sexuais e da própria descoberta da identidade, né? Então, assim, as experiências sexuais ou a descoberta da sexualidade e as experiências, né, o teste, né, esse teste, eu diria, de uma identidade de gênero, né, essa experimentação da identidade de gênero, são marcas muito fortes dessa geração, mas são marcas muito fortes da adolescência, né? Isso mostra para o mundo, de alguma forma, quem eles são e como eles querem ser vistos. E a gente tem uma característica muito forte neles, que é a vontade de experimentar, né? Então, quando esse pai fala da banalização do beijo, essa menina responde para ele que não, né? Que assim, ele deveria olhar o beijo como um ato bonito, um ato entre duas pessoas que têm o desejo de se beijarem, de se experimentarem. E é isso que eles estão dizendo pra gente, né? Então, assim, não importa se uma menina vai beijar uma menina, não importa se um menino vai beijar um menino, não importa se um menino vai beijar uma pessoa de gênero neutro ou um transgênero, um menino que esteja transitando de gênero, enfim. É confuso? É confuso. Mas o que eles estão querendo dizer pra gente é assim, a gente quer experimentar. A gente quer experimentar a sensação do beijo, a gente quer experimentar a sensação do toque na pele, a gente quer experimentar o corpo, né? Isso tem uma relevância e uma importância para eles muito maior do que os códigos, do que as caixinhas sociais, do que os rótulos, né? Então, eles olham e eles transitam por esse lugar com muito mais naturalidade e muito mais conforto do que a geração dos pais, né? Incomoda? Talvez incomode. É difícil de entender? É difícil de entender. Mas, enfim, eu queria puxar um pouco desse gancho aqui, desse assunto, para a gente poder iniciar uma conversa, né? E, assim, iniciar uma reflexão, iniciar um olhar para eles, pensando isso. É outra época, são outros tempos. O que tem por trás do desejo deles é um desejo livre de sentir o outro, de experimentar o outro,
sem colocar as pessoas em rótulos, sem colocar as pessoas em caixinhas, sem definir, sem dar nome, né? É por isso que a gente já tem 52 nomes de possibilidades de gênero. Por quê? Porque cada vez que uma pessoa não se identifica com um daqueles gêneros, ela não se identifica, cria-se mais um nome, né? Então, assim, é a possibilidade de sempre abrir espaço para outras pessoas, para outras identidades, para outras possibilidades de ser, né? Então, a gente sai desse mundo onde ou você é homem ou você é mulher. Se você é mulher, você necessariamente tem que beijar e transar com um homem. Se você é homem, você necessariamente tem que transar e beijar com uma mulher. Não, eles estão dizendo pra gente que não. A experimentação corporal, a experimentação do desejo é maior do que isso. Até para eu me entender como indivíduo, eu me entender como ser neste mundo. E eles estão dizendo assim, vocês disseram pra gente que a gente nasceu num mundo globalizado, num mundo sem fronteiras. Então, por que a gente não pode quebrar as fronteiras da sexualidade? Por que a gente não pode quebrar as fronteiras do gênero, da concepção de identidade, da concepção de sexualidade? O que tem de mal nisso, né? Então é isso. Queria puxar essa reflexão, queria puxar essa conversa e na segunda-feira tem mais. Até lá!